Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estou muito animada para terminarmos essa história maravilhosa que estávamos estudando durante a semana. Mas antes da gente concluir essa história, vamos falar o texto que estamos decorando, que é o texto de Marcos 9:23, que diz assim: tudo é possível ao que crê. Vamos falar mais uma vez, crianças? Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Crianças, depois que o pai demonstrou a sua fé em Jesus, agora Jesus podia fazer a parte dele e curar aquele menino. Então ele voltou aos olhos para aquele menino doente e olhou para ele fixamente. E aí ele se aproximou de Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, o espírito mal começou a fazer aquele menino sofrer. E todas as pessoas puderam ver aquela situação, quão triste era a vida daquele filho e daquele pai. E aí, Jesus deu a ordem. Ele falou: espírito surdo e mudo. É uma ordem, saia dele e não volte nunca mais. Quando Jesus disse essas palavras, o inimigo jogou o menino no chão e ele ficou ali paradinho, crianças. Ficou ali paradinho e as pessoas começaram a falar: será que ele morreu? Eu acho que o menino morreu. Eu acho que Jesus matou o menino. Só que isso não era verdade. E aí Jesus pegou na mão daquele rapaz e ele se levantou e estava ali, são, salvo e saudável, sem nada, sem nenhum tipo de enfermidade. E aí todos ficaram maravilhados com aquele milagre, com o poder de Deus foi mostrado, como o poder de Deus foi mostrado ali perante todas aquelas pessoas. E todos ficaram maravilhados e começaram a louvar a Deus, principalmente aquele pai e aquele filho, que agradeceram muitas e muitas e muitas vezes a Jesus por aquela bênção maravilhosa na vida deles. Aí, depois que a multidão se dispersou, as pessoas foram embora e os discípulos realmente novamente se reuniram com Jesus, eles foram e perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos tirar o espírito mal daquele jovem? Por que nós não conseguimos solucionar aquele problema? Aí Jesus olhou para os seus discípulos e falou: Ué, porque vocês não tinham fé. Crianças, a fé dos discípulos ainda não estava tão fortificada e fortalecida para que pudesse solucionar grandes problemas como aquele. E vocês sabem por que os discípulos não tinham a fé o suficiente, não tinham uma fé grande o bastante? A fé deles era bem pequenininha. E vocês sabem por quê? Porque eles estavam com muitos ciúmes dos 3 discípulos que foram chamados para ir com Jesus até o monte. Pois é, eles estavam com tantos ciúmes e esqueceram de se dedicar ao jejum e à oração, a estudar a palavra de Deus. Estavam apenas sentindo pena de si mesmos, assim, pensando: nossa, por que Jesus não me chamou para ir também? Por que eu fiquei aqui junto com os outros discípulos? Eu acho que eu sou bom o suficiente para estar lá. Estavam sentindo pena de si mesmos e assim os seus pensamentos os separaram de Deus. E assim eles não estavam aptos a fazer aquele milagre, a ajudar aquele pai e aquele menino. Crianças, às vezes acontece a mesma coisa com a gente. Às vezes nós temos ciúmes uns dos outros e isso nos afasta de Deus. Isso nos afasta de Jesus e ele fica muito triste. Porque assim, a gente deixa de orar, a gente deixa de estudar, a gente deixa de dedicarmos tempo a Jesus, a palavra de Deus. E assim, quando a gente ora ou quando a gente busca, são coisas tão superficiais
que não tem como a gente ser ouvido, entende? Então nós devemos sempre buscar ser cada vez mais parecidos com Jesus. Buscarmos estudar a palavra de Deus, estudar as nossas lições, respeitarmos os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que cuidam de nós. E assim, toda vez que nós orarmos pedindo a Deus ajuda, Ele vai estar sempre nos ouvindo e ajudando para que sejamos cada vez melhores para Ele. E nos ajudando também a modificarmos o nosso coração. Porque eu sei, crianças, às vezes não é fácil a gente olhar para uma pessoa assim e falar, não, tá tudo bem e tal. Perdoar facilmente, ou então não ficar com pensamentos maldosos sobre as outras pessoas. Às vezes não é fácil, mas devemos sempre pedir para que Jesus transforme o nosso coração. Tá bom, crianças? Então vamos buscar nessa semana que está se findando e também na próxima semana que está começando, devemos buscar sempre pedir a Jesus para que transforme o nosso coração. Tá bom? Tchauzinho!